Muito boa tarde a todos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Com muita alegria que a gente retorna a essa casa. Todos aqueles que me conhecem mais de perto sabem da minha emoção quando eu chego a essa casa, do carinho com que nós somos recebidos. E revendo, grandes irmãos, grandes amigos que aqui se encontram. Então, agradecendo mais uma vez ao convite da casa para esse estudo, que a gente vai falar nesse começo de ano, Parece que já tem há tanto tempo, mas nós ainda estamos em janeiro. Então, um feliz ano novo a todos nós, que tenhamos um ano de muito trabalho, de muito aprendizado, de muita luta, porque é só através dessa luta que nós vamos efetivamente progredir. E nada melhor, claro, que a gente falar do Evangelho de Jesus. O Evangelho que, segundo Emmanuel, no livro Consolador, diz que é o edifício de redenção de almas, onde nós devemos nos preocupar agora, não mais em decorar simplesmente o Evangelho, mas é hora de praticá-lo, é hora de tirarmos de dentro de nós todo o nosso conhecimento e auxiliarmos os nossos irmãos, assim como a página muito bem nos trouxe. Não adianta mais nós termos esse conhecimento só. Precisamos colocá-lo em movimento, colocá-lo em prática. Aí eu me lembro de uma música, Espírito, do Tiago Brito, que ele fala, deixa eu ver só como é que começa. Ele diz o seguinte: tantos com o Evangelho na mão, mas sem tê-lo em seu coração, bem na hora de vivê-lo. A gente até esquece a música, Não canta é fogo. Cristo não quer só louvor, Ele quer mais ação, mais amor. Quer que todos se tornem irmãos. Isso é uma música espírita, que muitas vezes a gente nem ouve, a gente se esquece de ouvir as músicas espíritas, com um conteúdo desse. Ou seja, Jesus quer que nós nos tornemos irmãos. É algo tão simples, mas nós, com o nosso orgulho, criamos tantas dificuldades em abraçar um irmão, em dizer que amamos um irmão, um companheiro, um amigo, em estendermos a mão a quem precisa, porque muitas vezes julgamos que o outro vai nos julgar como um ato de fraqueza, como sermos religiosos ser um ato de fraqueza, como acreditar em Deus ser um ato de fraqueza. Infelizmente, a nossa sociedade, muitas vezes, cria esse tipo de julgamento. Daqueles que acreditam, que frequentam algum tipo de crença, tidos como fracos. E é isso que fala um pouco a leitura de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho desse orgulho, desse orgulho que nos impede tanto de caminhar. E Emmanuel também, voltando a Emmanuel, já no Evangelho, falando sobre o orgulho, ele fala que é um mal que tem que ser retirado do planeta, porque é exatamente ele que nos impede de progredir. Então, precisamos trabalhar dentro de nós esse orgulho. Não adianta ficar apontando os problemas dos outros. Vamos apontar para dentro de nós mesmos, descobrirmos as nossas dificuldades e trabalharmos nelas, porque não são poucas. E a única coisa que nós podemos efetivamente mudar somos nós mesmos. E nós queremos dar remédios para os outros sempre. Nós sempre queremos indicar qual é o caminho para os outros. Mas quando chega a nossa hora de escolher o caminho, nós temos a nossa dificuldade, nós temos os nossos problemas. Não enxergamos. Como diz Kardec, o orgulho é uma catarata que nos cega, que nos impede de chegar. Nesse mesmo trecho que a gente acabou não lendo esse trechinho, mas está aí nesse trecho do Evangelho, quando forem ler em casa, concluir essa leitura, vocês vão ver. É um texto de Kardec falando, é a catarata que nos impede. Então, o texto de hoje é do capítulo 7 do Evangelho, do título é Bem-aventurados os pobres de espírito, que deles é o reino de Deus, reino dos céus, perdão. E como subtema, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. A gente sempre, quando recebe um tema, eu pelo menos gosto de fazer uma leitura de todo aquilo, daquela página, daquele livro que foi dado, obviamente fazendo uma prece
para que a gente seja intuído, inspirado, para que procure exatamente aquilo que é necessário. Porque, na verdade, é uma grande oportunidade de estudar. Às vezes as pessoas olham quem está aqui em cima, que sobe 20 centímetros, como sendo algo especial, mas não. Aquele que está aqui em cima é exatamente igual a qualquer um de vocês. A única coisa que nós tivemos é a oportunidade de estudar um pouquinho antes. Então podemos trazer aqui algumas palavras a mais, porque só tivemos essa oportunidade anterior. Qualquer um de vocês seria capaz de estar aqui para nos passar isso. Porque todos nós temos esse conhecimento e estamos, é claro, aprimorando. E se tivermos essa vontade de estudar, essa vontade de participar cada vez mais, todos nós temos essa condição. Então, a posição aqui do orador, que eu vou falar aqui rapidamente, e a gente não vem aqui, acho que nenhum orador vem aqui, no intuito de tirar gargalhada do público. Infelizmente, nós temos visto muito isso dentro do meio espírita. É claro, de não, vamos dizer, de não convencional, vamos dizer assim, não espírita realmente. E, infelizmente, isso tem deturpado um pouco. Eu estou trazendo isso porque eu me lembro, quando eu era muito jovem, quando comecei na doutrina, uma amiga falou, eu entrei, a gente, sempre que entra dentro da doutrina, a gente fica muito empolgado. Então a gente quer convencer a todos de acompanhar a gente. Eu convidei uma amiga para vir comigo. Vamos à casa espírita, você vai ter condição de aprender o que eu estou aprendendo, são muitas coisas interessantes. Ela falou, não, eu não quero. Sabe por quê? Porque esse negócio de espiritismo a gente tem que ler muito. A gente tem que estudar muito, isso não é para mim, é coisa só para doutores, para doutos, para sábios. Isso me levou a pensar nesse tema. Por que ela se afastou disso? Eu, na época, ainda iniciante na doutrina, não soube responder exatamente para ela, porque tinha certeza que não era nada daquilo. Que todos nós temos condição de aprender a doutrina. Mas ela se pegou naquilo e até hoje hoje eu já consigo convencê-la de algumas coisas. Mas logo depois, saiu uma reportagem, uma pesquisa do IBGE, comentando que os espíritas são dentre os brasileiros, aqueles que têm maior anos de escolaridade. Eu acho que isso talvez tenha levado algumas pessoas a terem esse tipo de conclusão, de que talvez seria algo elitista estar dentro da doutrina espírita, e muitos se afastaram disso. Depois, é claro, com essa coisa de também começaram a aparecer filmes, novelas, trouxeram muitos para dentro do espiritismo. Mas nós temos, claro, que tomar muito cuidado com as informações que são dadas. Nós temos livros, hoje descobriram que o livro espírita é um grande filão, né? Muito vendido, infelizmente. Nem todos são espíritas, realmente, a gente pode se atropelar um pouco nisso. Então, essa história de ser douto, ser sábio, e querer ler qualquer coisa achando que aquilo vai ser um crescimento, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que se preservar muito. Por isso que é importante a gente estar dentro de uma casa espírita, participar dos grupos de estudo. Nós vimos aqui que os grupos já começaram, inúmeros são os grupos de estudo, ou se não podemos, estamos aqui dentro das reuniões públicas, algum ensinamento mínimo que seja, a gente vai conseguir retirar daqui e vai conseguir. Mas essa questão de elite também, eu tenho percebido, algo que tem me magoado, não vou dizer magoado seria o termo, mas é que às vezes a gente tem acontecido que as pessoas estão dando mais valor, às vezes, a um título, do que as pessoas mais a nomes, a entidades, do que aos corações das pessoas que estão dentro da doutrina espírita. A gente vê, às vezes, com constrangimento de alguns palestrantes que se veem ao início de algumas palestras, ser declarado todo um currículo de minutos e minutos antes da palestra, e a gente sente até o constrangimento. É claro que muitos palestrantes precisam ser apresentados, mas eu acho que não precisamos ter toda esta pompa
que às vezes não é nem do palestrante, mas muitas vezes de toda a staff que está ali ao seu lado. Isso tem atrapalhado o próprio movimento espírita. Mas por quê? Porque muitos estão querendo se aproximar com esta questão de ser douto, ser conhecido, ser importante, ter um status, que infelizmente houve a divulgação na mídia muito grande, mas que a gente tem uma série de deturpações dentro disso. Mas quem são esses doutos, efetivamente? E Jesus sempre fala, né, que a humildade é que aproxima de Deus e o orgulho exatamente afasta. Quantas vezes ele falou que a felicidade está ligada à humildade? E aí não estamos falando que as pessoas às vezes se confundem em humildade com se humilhar. Humildade é ser simples, é ser sincero, ter o coração puro. Nós não precisamos ter a prudência, né? Como Jesus nos ensinou, a prudência, a mansuetude das pombas e a prudência das cobras, das víboras. Então a humildade, nós precisamos trabalhar dentro de nós isso. Pouco a pouco, nós de um dia para o outro, nós vamos num passe de mágica simplesmente, nos tornarmos humildes, esquecermos de tudo. Muitas vezes a gente vê pessoas com uma falsa humildade, que a gente vê muito facilmente, querendo se diminuir, não, porque eu não posso, porque isso, porque aquilo, eu não consigo, não. Mas querendo, na verdade, uma atenção maior. Isso não é a humildade que Jesus fala, não é essa humildade que nós temos que desenvolver dentro de nós. E ele sempre falou, né, será o maior será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Então nós já sabemos que essa humildade, quando Jesus fala de pobres de espírito, há muito tempo já que nós entendemos que não são os incultos que ele está falando, que Jesus falou, mas realmente aqueles que são humildes, que têm condições já de entender, dentro das coisas pequenas, o que é Deus, o quão grande é o Pai. Não fica procurando nas coisas maiores, não, é nas coisas mais simples que está a presença do Pai. Ele está ao nosso lado o tempo todo, Ele não nos esquece. Eu vou ler então sobre o tema. Eu peguei aqui em Lucas, né, o mesmo tema, só um pouco maior, na tradução do Haroldo Dutra, com que o tema, na verdade, ele sempre dá um tema, né, dentro do capítulo do Novo Testamento. Aí ele fala, nesta mesma hora exultou, se alegrou Jesus, né, com o Espírito Santo e disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas, esses mistérios dos sábios e inteligentes, e as revelastes aos infantes, criancinhas, porque assim foi do teu agrado. E voltando-se para os discípulos em particular, disse, bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Eu sempre que pego algum texto também, eu gosto de pegar a origem dessas palavras. E como falava a minha avó, vamos ao pai dos burros, vamos procurar o significado delas. Então, algumas coisas aqui que podem gerar algumas controvérsias. Eu peguei, por exemplo, mistério. Mistério, na Idade Média, era o nome dado a peças de teatro com teor religioso. Mistério, como a gente já sabe hoje, coisa oculta, desconhecida ou incompreensível. E ainda o seguinte, que talvez nos interesse mais. Conjunto de doutrinas ou práticas que apenas os iniciados podiam conhecer. Vamos entender iniciados aqui, é aqueles que receberam os ensinamentos de uma doutrina. Então, é claro, os iniciados, eles têm condições de ouvir aqueles mistérios de Jesus, porque eles já têm um prévio conhecimento.
Então é mais fácil que eles compreendam aquela mensagem. Hoje fica muito mais fácil para nós que acreditamos na reencarnação, que nós já temos uma bagagem de uma outra vida que nos facilita hoje estarmos dentro da doutrina. Porque, com certeza, alguma coisa nós já trouxemos de outras vidas que nos facilitou a acreditar no que é a doutrina. Não tivemos mais tanta resistência a acreditarmos nisso. Então, nós já somos os iniciados. Simples. Aí eu recorri ao livro Renovando Atitudes, do Hamed. É um livro amplamente conhecido, excelente livro. Aí ele fala que simples são aqueles descomplicados que usam do bom senso e lógica, usam a voz do coração. Então, foi dito ao simples as mensagens. Sábios. Sábios são aqueles que têm extensos e profundos conhecimentos em certa especialidade, especialista. Eu até me detive hoje, ou esses dias, pensando, especialistas. Hoje nós temos tantas especialidades em tantas áreas. Eu, na minha área de engenharia, fico triste quando a gente vê um acontecimento como esse, né, lá de Minas, porque são tantos especialistas de tantas coisas e não enxergaram o que iria acontecer. Alguns poderiam falar, não, mas nós somos espíritas, aqueles irmãos precisavam desencarnar de alguma forma. Sim, mas vamos lembrar Jesus, né? O escândalo é necessário, mas ai de quem provoca esse escândalo. Então hoje nós temos tantos especialistas, tantos doutores nisso, naquilo, em medicina, né, em odontologia. Antigamente eu me lembro que a gente ia a um dentista e fazia de tudo. Hoje nós temos especialista disso, é ótimo, porque é claro, estão se especializando naquilo. Mas eu me lembro que uma vez que eu fiz sobre a biografia de Inácio Bittencourt. Inácio Bittencourt era barbeiro. E na época que ele era barbeiro, o barbeiro também era dentista. Quer dizer, como as coisas foram se especializando. E é claro, Inácio Bittencourt, nós estamos falando de um espírito diferenciado. É claro que naquela cadeira de barbeiro, de dentista, ele fazia um atendimento fraterno para ajudar a tantos e tantos. Mas hoje nós temos esses especialistas e nem sempre funcionam exatamente. Sábio. Sábio é também aquele que age ou fala em conformidade com a razão e a moral. Sensato, com experiência de vida, equilibrado. Ora, estranho, seria uma contradição, então, se nós pensarmos dessa forma. Uma pessoa equilibrada, Jesus vai dar graças a Deus por não ser dito os mistérios, revelados aqueles mistérios nas pessoas equilibradas. Aí Kardec nos esclarece que o termo sábio, à época, era sinônimo de sabichão. Isso, infelizmente, na pior das interpretações. Naquele que se achava autoconhecedor, que sabia tudo, que podia tudo, que resolvia tudo. Ou seja, aquele que o que se perguntasse, ele responderia. Então imagina você dar informações a alguém que acha que tenha mais conhecimento do que tudo. Mais conhecimento até do que Deus. Porque muitos, quando acumulam conhecimento, eles acabam se achando autossuficientes. E acham que podem prescindir de Deus. O orgulho, a vaidade, os torna tão prepotentes que acham que são superiores. Querem sempre que Deus demonstre demonstrações para convencê-los de que Ele existe. Por que então Jesus agradece?
porque talvez piorasse mais ainda. É misericórdia divina de você dar, às vezes, algum tipo de informação a quem se acha superior. A gente tem conhecimento de, muitas vezes, a gente pega na bibliografia espírita, alguns irmãos que iriam cometer algum crime e são impedidos pela misericórdia divina. Essa questão também é misericórdia divina. O que fariam eles com esse conhecimento? Vamos lembrar de outra passagem de Jesus, que seria de dar pérolas aos porcos. Dar alguma coisa enorme, valiosa, a quem não reconheceria o valor daquilo. Seria destruído aquelas pérolas, seriam afundadas na lama. Então Jesus, ele não fala isso por desconsiderar, mas não, é por ver que não seria útil, não teria utilidade esse tipo de revelação aos irmãos que não saberiam o que fazer com aquilo. Não foi proposital, então. Então essa sabedoria que precisa ser desenvolvida. Então esse orgulho do saber, gera coisas mundanas. O culto da matéria, dos valores e prazeres, quanto mais se tem, parece que mais se quer para muitos homens. E eles vão saindo, muitas vezes, da linha, do caminho que Deus nos traça. Muitas vezes a gente pega alguns irmãos que falam: se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a casa espírita. Aí a gente pensa, eu acho que se ganhar na loteria, a primeira coisa que ele vai fazer é sumir. Infelizmente, não vai ajudar. Eu já vi isso acontecer. Já vi um relato de amigo meu que aconteceu um caso desse no interior do Rio. Ele ganhou, ninguém nunca mais soube dele. Era presidente de uma casa espírita. Que presidente era esse? O que ele aprendeu dentro da doutrina? Se ele, na hora que vê o bem material, uma facilidade a mais, a porta larga, como nós falamos, ele abandona tudo, esquece todo o seu compromisso, que com certeza nós já tivemos antes de vir para cá, já nós assinamos aquele contrato e deixamos de lado. Então, Kardec compara as reações à época dos doutos ao que hoje também acontece com o espiritismo, né? O cristianismo redivivo. Por quê? Tudo aquilo que foi contestado também pode ser contestado. Quantos irmãos nós vemos que querem que eu quero que o espírito se materialize aqui na minha frente para eu acreditar realmente nessa história de espiritismo. Eu quero que ele faça um milagre. Faça isso, faça aquilo. E é o que a gente fala. O único lugar, talvez, que não aconteça um milagre seja dentro de uma casa espírita. Até porque nós não acreditamos em milagres. Tudo aquilo que foi considerado milagre um dia, nós entendemos que são coisas que talvez nós não consigamos entender, mas se nós formos lá analisar um pouco melhor a Gênese, nós vamos ver a respeito de fluidos, da manipulação de fluidos. Porque Jesus conseguiu curar um cego, cuspindo no chão e passando aquela terra em seus olhos. Vamos conseguir fazer isso? Não, ele tinha o conhecimento. Qual o fluido que saiu do cuspe, o que era? O que estava plasmado ali? Então, o único lugar que nós não vamos encontrar, infelizmente, aqueles que vieram ao Casa Espírita à procura de milagres, aqueles que chegam à Casa Espírita querem soluções rápidas para os seus problemas. O que a gente ensina é que as soluções são a longo prazo. E não vem de cima para baixo. Ela vem de dentro para fora. É através da nossa mudança, da nossa interiorização do amor fraterno,
da caridade, do exercício do amor, é que nós vamos conseguir efetivamente nos modificar e tirarmos de nós todas aquelas dificuldades. Quantas vezes nós olhamos os problemas que nós tivemos quando chegamos à casa espírita? Viemos a um atendimento fraterno, eu estou com esse problema, com isso, aquilo, desesperado. Quantos irmãos chegam até com pensamentos suicidas? E quantos veem pouco tempo depois que aquilo era um grão de areia, não era nada, não era um grande problema. Por quê? A vida mudou? Não. Porque ele mudou o seu entendimento em relação ao mundo, em relação à vida, em relação a Deus, querendo que tudo viesse de Deus. Quando é a nossa transformação, a nossa mudança, é que vai fazer este milagre. O milagre é interior, é de dentro de nós. Então Jesus nunca procurou converter ninguém. Quando pediram que ele fizesse milagres, quando os fariseus pediram que fizessem milagres, ele falou, não, por que vamos fazer milagres? Se vocês não acreditaram nem em Jonas, por que nós vamos fazer mais? Jonas é aquele personagem bíblico, né, que ficou 3 dias dentro de um enorme peixe, orando, até que Deus o teria conseguido retirar e o peixe cuspisse ele. Então isso foi uma demonstração de fé. E por que Jesus precisava fazer mais coisas? Já não fazia tanta coisa? Aquela mulher que tocou simplesmente na veste do mestre e se curou, curando leprosos. Quantos ele curou ao longo do seu caminho? E talvez tantos que talvez nem os evangelhos tenham trazido. E nós ainda estamos procurando que Jesus faça por nós. Jesus faz, desde que nós cheguemos até Ele. Os bons espíritos fazem por nós, mas nós precisamos estar consoantes com as leis de Deus. Eles estão sempre ao nosso lado, a gente fala do nosso anjo guardião. Ora, mas quantas vezes nós nos afastamos dele? Nós procuramos outros caminhos que não os corretos. Eles são médicos para nós, mas nenhum médico cura um doente que não quer ser curado. Se nós não quisermos ser curados, se nós não fizermos esforços para isso, tomarmos medicamentos talvez amargos, aceitarmos aquela prescrição médica, você tem problemas, você precisa caminhar, você precisa fazer um exercício, você precisa isso e aquilo. Se nós ficarmos em casa esperando que o nosso pensamento caminhe, nós não vamos resolver. É preciso dar esse primeiro passo, é preciso irmos à frente. Eles se esforçam sempre, mas eles não se submetem a nós. Deus não se submete a nós nem a ninguém. E muitos irmãos, como a gente pegou um trecho agora que foi lido, querem que Deus se apresente a eles, se mostre a qualquer momento para eles. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho é tão grande que se acham superiores. Acham que a presença de Deus é só para aqueles míseros da sociedade, que encontram em Deus algo para ter algum tipo de prazer, já que não podem ter os prazeres materiais. Tem uma história de um professor da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Era um professor de lógica, e já há mais de 20 anos ele lecionava. E ele, o semestre inteiro, naquelas turmas, ele questionava, dizia que Deus não existe. Que todos aqueles que acreditam em Deus são tolos, que não poderia continuar existindo as religiões, porque seria uma grande tolice. E todo final de semestre, o que ele fazia? Ele pergunta, alguém aí da turma acredita em Deus? Ele falou que as pessoas já estavam com medo daquele professor. Ele falou, não, ninguém se levantava.
É porque vocês não são tolos, vocês acreditaram já no que eu falei. Sabe por quê? Porque se Deus existisse, ao vendo esse giz que está na minha mão, ele levantava o giz e jogava, deixava cair. Deus seguraria esse giz no ar e não deixaria que ele se espatifasse. E realmente, aquele giz, todo final de semestre, era a mesma coisa. Se espatifava no chão, se quebrava todo, e todos alguns até começaram a se questionar: será que Deus realmente não existe? Será que esse professor, ele tem razão no que ele está falando? Muitos saíram dali. Até que chegou um determinado ano, um aluno cristão falou: eu não posso continuar assim, essa fama já tinha se passado, anos e anos, todos os alunos que entravam ouviam aquela mesma história. E aquele irmão começou a orar todo dia de manhã, quando acordava: eu vou questionar, enfrentar esse professor. E durante o semestre inteiro ele se calou, ouvindo a mesma história. Quem acredita em Deus é tolo, não merecia nem estar aqui nessa turma assistindo aula. Mas no último dia de aula o professor fez a pergunta: existe alguém aqui que acredita em Deus? Se levante então. E aquele irmãozinho se levantou humildemente. Foi uma gargalhada geral. Mas você que vai se levantar? O professor começou: é verdade então? Então eu vou levantar esse giz, ele vai se quebrar. O giz começou a escorrer pela manga da camisa, pela calça, e rolou no chão sem se quebrar. O professor olhou para aquele aluno, abaixou a cabeça e saiu de sala. Durante uma hora, aquele amigo falou sobre Jesus, falou sobre Deus, aquela turma atônita que estava ali. Dizem que é uma história verdadeira. A gente não tem muito como comprovar, mas vocês vejam a interferência de Deus, mostrando aquilo ali para acabar com aquilo que estava se conduzindo, da dúvida que estava gerando em relação àqueles irmãos. Começaram às vezes a duvidar da presença de Deus. E vocês vejam quanto perde o homem achando que é alguma coisa, o quão pequenino nós somos diante da grandeza. Quando menos nós esperamos, as nossas vidas nos fazem reviravolta, tanto para o bem, quanto o que nós achamos que seja para o mal, quando na verdade é para o nosso crescimento. Quanto nós perdemos por esse orgulho tolo, e quanto nós temos oportunidade a cada novo dia de aprender, o quanto nos dá a doutrina dos Espíritos, de oportunidade de conhecimento, oportunidade de questionamento. Talvez nós tenhamos vindo de outras doutrinas religiosas, onde nós não podíamos questionar absolutamente nada. Aqui nós podemos e devemos, porque como é que nós teremos fé em algo que nós não acreditamos? É preciso que haja um raciocínio em cima da nossa fé. É preciso que nós trabalhemos dentro de nós essa fé. Por isso que a gente fala de fé raciocinada. Porque nós não devemos mais engolir qualquer coisa. Se nós temos dúvida, aproveitemos os grupos de estudo para fazer esses questionamentos, já que nós não temos a interação durante a palestra pública, mas tenho certeza que qualquer pessoa que estiver aqui, ao final da palestra, pode também ajudar em alguma explicação a mais que tenha ficado. Mas os grupos de estudo são ótimos para isso, porque nós colocamos os nossos problemas e toda a turma, com certeza, vai nos ajudar a esclarecer. O orientador, o facilitador, o termo que se use. Então é importante esse estudo, porque o estudo vai nos robustecer de conhecimento. Para quê? Para nós trabalharmos. Como nós vimos aqui, em fevereiro e março, nós vamos ter estudos de capacitação. O tarefeiro não pode chegar e fazer qualquer coisa, ele precisa se capacitar, precisa se preparar para exercer alguma atividade.
Não é chegar e fazer, nós precisamos ter esse conhecimento. Assim como o tarefeiro, assim como na nossa vida. Hoje nós já temos condição, através da doutrina, saber quem nós somos. Aquelas questões filosóficas, de onde viemos, para onde nós vamos, que tanto tempo nós nos questionamos em encarnações anteriores. Hoje nós já temos condição de saber, por que sofremos? Ora, a lei de causa e efeito nos explica. O que nós plantamos no passado? O quanto o nosso orgulho fez que nós plantemos coisas ruins que hoje nós estamos colhendo. E graças à misericórdia de Deus estamos colhendo com essas dores, com essas lágrimas. Porque se não estivermos colhendo hoje, vamos colher amanhã. E quanto mais rápido nós pudermos fazer isso, menos sofrimento. Pensemos nisso. Às vezes é difícil quando a gente fala que nós estamos com uma doença X. Meu Deus, coitado de mim. Não. A doença é exatamente o último grau. É aquele estágio final de expurgar algo que nós trouxemos de há tanto tempo, às vezes, de tantas encarnações, e naquela encarnação nós temos a oportunidade de fazermos essa limpeza. É difícil, não é fácil o que eu estou falando, a gente aceitar dessa forma. Pelo contrário, é muito difícil, é muito doloroso. Mas é preciso que nós tenhamos fé em Deus, esse entendimento. E a doutrina nos dá base para isso, nos dá condições de ter esse entendimento. Mas a primeira coisa que devemos despir de nós é esse orgulho. É esse problema que nós temos. Vou fazer uma outra leitura do texto do Evangelho, que é algo duro, até Kardec fala também. Ele fala: o poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe luz embaixo do alqueire, mas o derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. São palavras duras. Assim como eu sei que as palavras que eu falei agora há pouco são duras, mas quantas vezes nós precisamos sacudir um pouquinho, enxergar isso. O que nós fizemos no passado? Digo menos, mais próximo de nós, aqueles que têm problema de coluna, podem pegar peso? Não podem. E quantas vezes pegam? São problemas que nós estamos causando agora. Nós ganhamos 1.000, gastamos 1.500. É problema da encarnação passada? Não. Nós estamos plantando este tipo de problema agora. Muitas vezes nós julgamos que os problemas são... isso aí é porque na encarnação passada eu agi dessa forma. E não vemos que é um problema de agora, que nós estamos fazendo. Eu falo de coluna porque eu já operei a coluna 3 vezes, então eu tenho conhecimento de causa. E a gente... eu tive problema na coluna. Por quê? Excesso de peso. Quantas coisas... Eu tenho um problema de estômago. Vou comer uma pimenta, vou comer algo mais condimentado? Não posso. Eu tenho quantos problemas que eu estou causando pelo meu orgulho, pela minha vaidade. Porque é melhor assim. Eu não vou deixar ninguém, falando de experiência própria também, eu não vou deixar minha esposa pegar o peso, eu vou pegar. Aí no dia seguinte eu não levanto da cama. Mas por quê? A vaidade. Porque é o homem que tem que levar o peso. Tem que fazer isso. E quantas coisas, às vezes, pequenas, que nós reincidimos no problema e falamos, não, só por hoje, só por agora. Agora eu posso fazer. Agora eu sou melhor, eu sou... E Deus nunca nos abandona, nunca se afasta de nós. Está sempre ao nosso lado. Sempre presente, os bons espíritos sempre a nos auxiliar. Mas eles deixam que nós experimentemos os problemas.
É igual nós quando pais, que dirá o Pai que está no céu, né? Quantas vezes os nossos filhos fazem determinadas coisas, nós lhes avisamos, vai se machucar, vai se machucar. Não enfie o dedo na tomada que vai tomar um choque. A criança vai lá, a gente deixa ele enfiar o dedo na tomada para ver. É por mal que nós não gostamos dele? Não. É porque a nossa vida é de experiências. Nós não conseguimos aprender com a experiência dos outros. Só os sábios, no bom sentido da palavra, têm que aprender com a experiência dos outros. Porque todos nós precisamos ter as nossas experiências. A doutrina nos fala, erro, acerto, é tentativa e erro. A nossa vida é isso. Nós não crescemos sem essa experiência. Nós não conseguimos saber se determinada comida tem um gosto bom se não experimentarmos. Nós não conseguimos saber se tal coisa é boa, se é doce, se é azeda, se é salgada, se não experimentarmos. Na nossa vida também. Nós não sabemos se aquilo vai nos machucar, nos magoar, se não fizermos. E pela nossa prepotência a gente quer experimentar tudo. Lembrando que nós somos crianças espirituais. E criança, adolescente, o que quer? Quer experimentar tudo. Quer conhecer o mundo, como a gente fala. Nós somos assim, a gente quer experimentar tudo. Nem tudo nos convém. Paulo já dizia, tudo posso, mas nem tudo nos convém. Vale a pena fazermos tudo, experimentarmos tudo? Talvez não, mas como eu falei, o sábio talvez aprenda com a experiência dos outros. Está vendo que algo está dando errado? Eu não vou tentar. Já sei que aquilo não vai fazer bem. E Deus não interfere nisso. Nosso livre-arbítrio, nós podemos tomar a decisão. Mas essa decisão vai ser melhor, mais aprimorada, quanto maior conhecimento nós tenhamos. Por isso que esse livre-arbítrio vai evoluindo, vai se tornando cada vez maior, à medida que nós também arregimentamos conhecimento. Quanto maior conhecimento, mais liberdade de ações nós temos. Livres, sim, mas desde que não prejudiquemos os outros. Não deixemos o orgulho nos toldar essa visão. E quando fala também o livro sobre as revelações vão ser dadas, como em tudo na nossa vida nós vamos ver, são programadas, nada é o acaso. Quando nós estudamos lá sobre os princípios da doutrina espírita, a gente vai ver que a doutrina espírita não foi simplesmente jogada para nós. Houve todo um preparo até que efetivamente viesse Kardec a trazer a vida, a luz, a doutrina. Todo o iluminismo francês anterior que sedimentou o campo. Na nossa vida nós vamos ver isso também. Até nos estudos. Como é que nós vamos chegar à faculdade se não passarmos por todos os estudos fundamentais e médios? É uma réplica das nossas vidas. Se nós hoje estamos na adolescência, talvez num estudo médio, estamos nos fundamentando para nos aprimorar e melhorarmos. Então essas revelações que os sábios pretendem, por que Deus não fala, não esclarece isso, aquilo, vai ser dado ao tempo hábil, ao tempo necessário. Os bons espíritos vão procurar aqueles que são humildes e se afastar dos que são ambiciosos, que muitos querem ter o conhecimento para oprimir, para terem o poder, uma dominação. Mas isso não é o certo, não é o necessário para nós. Muitos acham que esse é o tesouro, é o status. Aí nós vamos ver Jesus. Onde está nosso verdadeiro tesouro? É aquele que os ladrões não roubam, nem ferrugem, nem traça corroem. Porque é interior a nós. São os nossos conhecimentos, é a nossa bagagem.
Nada que nós conquistarmos aqui materialmente nós vamos levar. A nossa bagagem não vai ser essa. A gente não precisa de nada disso. Mas as pessoas estão subvertendo isso tudo, né? Primeiro o reino de Deus, o resto vos será dado por acréscimo. A sociedade hoje muitas vezes acha que primeiro os bens materiais, que com os bens materiais eu vou chegar ao reino de Deus. Eu vou conquistar um pedacinho do céu, né? Eu vou comprar um pedacinho do céu, que infelizmente muitos irmãos até têm falado sobre isso, né? Outro absurdo. Mas nós estamos sempre acompanhados, e muito bem acompanhados. Aí eu trouxe também um trechinho que é lá dos prolegômenos dos livros dos Espíritos. E Kardec fala o seguinte: lembra-te que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Então, esse status que muitas vezes a gente vê das pessoas quererem cada vez mais poder, vai cada vez mais afastando, porque tem mais dificuldade ainda de enxergar as coisas simples da forma como falava Jesus. Nós formos ver todas as parábolas de Jesus, ele utilizava coisas do dia a dia. Escolheu os seus apóstolos entre os mais simples, os mais humildes, porque eram esses que conseguiriam ouvir. Se pegassem talvez um cobrador de impostos, vamos tirar Zaqueu, talvez eles não entenderiam, porque eles queriam se amoedar cada vez mais. Então eram aqueles simples. Para terminar então, já que o tempo vai rápido, como a gente tinha comentado aqui, na hora que a gente começa a coisa voa, uma história que dizem que é atribuída a Einstein. Dizem que Einstein, em determinada aula, o professor disse que Deus era um homem muito mau. Porque se ele fez o mal, com certeza ele era uma pessoa má. Einstein teria se levantado e falou: eu discordo, professor. Mas como você discorda? Por que você discorda? Ele falou: o senhor pode me dizer se o frio existe? O professor falou: claro, a gente sente frio. Ele falou: não. O frio é a ausência de calor. O senhor pode me dizer se a escuridão existe? Claro, a escuridão existe. Você entra num quarto escuro. Não, professor. A escuridão é a ausência de luz. E o mal? O mal é a ausência de Jesus e de Deus em nossas vidas. E essa é a mensagem que a gente tem que ter. Vamos colocar Jesus mais em nossas vidas. Que Ele seja esse nosso lume, nosso portal de luz, a gente acompanhe e siga sempre esses seus ensinamentos. Muita paz, muito obrigado pelo carinho, por tudo que recebi aqui na casa hoje. Graças a Deus. Agradecemos ao Ciro pelo seu estudo e vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. E para tanto, nós vamos ler do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, numa psicografia de Chico Xavier, a lição número 43. Nós temos aqui uma passagem de Paulo, que ele nos diz assim: linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E em cima dessas palavras de Paulo, Emmanuel diz assim, com o título de linguagem: pela linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações.
A exteriorização da queixa desencoraja. O verbo da aspereza vergasta. A observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela vírgula, pela válvula da língua, nossas paixões explodem, as nossas virtudes se escondem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a voz de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então vamos pedir então aos médios que coloquem-se em seus lugares. Não vamos nos incomodar com essa movimentação, pois ela é necessária para o bom andamento dos trabalhos. Vamos continuar com os nossos pensamentos ligados a Jesus, ligados aos nossos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos, Mestre, novamente, pedindo ao Teu coração generoso que nesse momento do passe, Senhor, possamos receber da espiritualidade, através dos médios, aquilo que de melhor para nós. Assim, que seja então Teu nome, Senhor, mas em nome de Deus, que damos início ao passe. Com essas palavras maravilhosas de Emmanuel, que nos mostra claramente a importância da nossa fala, de como devemos nos comportar, nos equilibrar durante a nossa jornada terrena. Quando ele fala da linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, meus amigos, é para quando aquelas pessoas que às vezes estão equivocadas com relação a algumas atitudes nossas, que nós possamos, nesse momento, quando elas começarem a falar, nós colocarmos vibrações amorosas, como diz aqui Emmanuel, nem doce demais, nem muito azeda, para que possa ser equilibrada da maneira adequada, despertando assim o nosso irmão, aquele que necessita neste momento de uma palavra, de um afago, e naquela hora, se ele está equivocado, ele vai parar, ele vai refletir, mesmo que não seja naquele momento, mais tarde ele vai lembrar daquelas palavras que foram ditas. Dizem que os amigos nossos
às vezes são doces que não têm coragem de falar as coisas. Mas aqueles desafetos falam coisas que às vezes doem os nossos corações. Precisamos também pensar naquilo que foi dito. Será que está correto? Será que precisamos realmente pensar nisso que foi dito? Será que somos orgulhosos, caso ele tenha dito isso? Será que temos os nossos melindres? Temos. Então, por que não mudarmos? Porque não temos coragem de fazer uma nossa reforma íntima. E, de repente, no momento adequado, comentarmos com firmeza, com vontade de nos melhorarmos e ajudarmos o nosso irmão, que às vezes nos falou até uma coisa que nos machucou o nosso coração. Então, quando vai falando aqui, quando estava lendo esse texto sobre linguagem, lembrei dos grandes oradores, lembrei de Jesus, o nosso exemplo, de como ele falava, com amor, com carinho, mas com energia. Lembrei de Leon Denis, que era um grande palestrante, falava muito bem. E quando se fala de Leon Denis, eu lembro imediatamente do livro O Grande Enigma, que é um livro maravilhoso, que nos fala de Deus, que o irmão estava falando aqui, eu estava lembrando. Que livro maravilhoso, como ele vai explicando, como alguém pode explicar Deus. Leon Denis conseguiu, através das montanhas, através do mar, do céu estrelado. Então, este livro de Leon Denis, que ele escreveu, é que toca os nossos corações, se vocês tiverem essa oportunidade de lerem. É um livro maravilhoso, é um livro muito bonito. Voltando aqui ao texto, ele fala, Emmanuel, nos mostrando de que a nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastando a verdade de nós mesmos. A palavra é o canal do eu. E quando falamos, mostramos o que está dentro dos nossos corações. Então, precisamos, filtrar o que falamos, para que os nossos corações sejam mais cheios de amor, cheios de gratidão, cheios de carinho, cheios de respeito para com o outro. E no último parágrafo, no penúltimo, fala de Paulo de Tarso, que ele fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Qual é a receita adequada? É o equilíbrio. É o equilíbrio que devemos ter nas nossas vidas, nos nossos corações, na hora de falar com as pessoas do nosso lar, que são as pessoas que temos mais intimidade, que às vezes falamos tudo o que sentimos, mas esquecemos de botar aquele filtro que ajuda, que faz com que o outro se fortaleça. Eu tenho uma história do Esopo, que era um escravo na Grécia Antiga, que ele era um homem muito inteligente, apesar de ser escravo. Então Esopo, escutando o amo dele contar histórias falando sobre virtudes e males do mundo, Esopo falou assim: se o senhor me permite, meu amo, posso comprar na venda a maior virtude do homem. E o amo ficou admirado de como aquele escravo, inteligente, mas como ele ia fazer isso? Esopo foi à venda e trouxe um pacotinho. E nesse momento, ele abriu o pacotinho e os outros amigos do amo dele olhou e viu que era uma língua. Aí todos olharam admirados. O que quer dizer isso, Esopo? A língua, meu amo. A língua ajuda. A língua acolhe. A língua mostra o caminho da verdade. Aí o homem falou assim: muito bem, agora já que você é tão inteligente, vá na venda, que você diz que tem tudo, e compre o maior mal do mundo. Esopo foi novamente à venda e voltou com um novo pacote, novamente com a língua. Então ele falou que a língua, do mesmo jeito que ajuda, que acolhe, que abraça, também destrói. Existem guerras por causa do que é mal falado. Então, meus amigos, Esopo ganhou a sua liberdade.
a liberdade e é um grande contador de fábulas. Até hoje, então que nós tomemos muito conta do que falamos, para que possamos estar sempre envolvidos na paz de Jesus, nessa harmonia que todos esses espíritos nos proporcionam. Graças a Deus. E assim, no término dos nossos trabalhos da tarde de hoje, pedimos, Senhor, e agradecemos por esses momentos em que aqui passamos, Senhor, junto à espiritualidade, junto aos nossos guias, nossos anjos guardiões, amparando a cada um de nós e dizendo a cada coração: filha, eu estou aqui. Não desespere, confie. E assim, Senhor, acreditando sempre em Ti, Senhor Jesus, acreditando sempre em Deus, porque sabemos que somos filhos.